Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. E hoje nós vamos estar trazendo um assunto que sempre aparece ou reaparece nas nossas redes sociais através de dúvidas, perguntas e até mesmo um certo temor. Hoje nós vamos estar falando sobre queimaduras provocadas pelo sol. Será que tem ou existe alguma forma de se precaver, de se prevenir, de proteger as nossas plantas? Será que uma vez que a sua planta já esteja em processo ou neste processo de queimadura dos seus tecidos, há como se recuperar esta planta? Você pode fazer alguma intervenção para melhorar essas cicatrizes ou essas marcas deixadas por essas queimaduras? Pois é sobre isso que nós vamos estar falando no nosso vídeo de hoje. Então, se esse assunto causa em você temor, medo, curiosidade ou até mesmo dúvidas, eu lhe convido a ficar conosco, assistir o nosso vídeo na íntegra e, quem sabe, ver alguns casos de queimadura e aprender a técnica que utilizamos aqui para corrigir este problema quando ele já está instaurado em nossas plantinhas. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosas do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal caso não seja inscrito e, se possível, ative o sininho de notificações. Peço também sempre a sua ajuda de mandar este vídeo, de compartilhar este vídeo com amigos ou com conhecidos ou nos grupos das redes sociais com outras pessoas que, assim como eu ou assim como você, gostam, amam, apreciam, cultivam essas plantas maravilhosas. Mas chega de conversa, chega de lero-lero e vamos ver e aprender um pouco mais sobre esse assunto que estamos propondo hoje, que é queimadura pelo sol. Vem comigo. Nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta e a mão já está coçando. Bom, vamos lá. Queimaduras. Isso pode acontecer com as plantas ou com as nossas rosas do deserto? Isso é um mito, isso é uma realidade? Isso é algo que nós estamos inventando? Não, não é. Na realidade, o sol pode de fato queimar o caudex ou até mesmo outras partes expostas de nossas plantas. Ah, Mauri, eu não entendo, porque não é rosa do deserto? E no deserto não tem muita incidência solar, não tem muito sol. Então por que o sol queima estas nossas plantinhas? Eu também me perguntei, ou me fiz essa pergunta durante bastante tempo, né? Até estudar um pouco mais a fisiologia, como é que essa planta se comporta, como é a dinâmica das nossas rosas do deserto. E a primeira coisa que nós temos que entender é que essa planta vem passando por processos consecutivos para o que nós podemos chamar de domesticação, ou seja, para que ela possa ser cultivada em vasos aqui na minha casa ou aí na sua casa. Isso fez com que essa planta terminasse mudando ou se adaptando, seria a palavra mais correta a ser utilizada. E com esta adaptação, houveram, obviamente, que benefícios e houveram também alguns malefícios. Essa planta terminou se tornando um pouco mais sensível a algumas coisas que os seus parentes, que estão na natureza, geralmente não sofrem, porque também pode acontecer essas queimaduras lá no deserto onde essas plantas estão, ou no ambiente árido, ou na ilha de Socotra, onde quer que ela esteja. Vamos lá? O que causa esta queimadura? Esta queimadura, na realidade, é causada pelo sol, né? Não é pelo sol em si. As pessoas pensam muitas vezes que é pela luminosidade em si, na verdade não é, são os raios UV e UVB que em determinada faixa de horário termina conseguindo incidir, né, atravessar a nossa camada protetora, que é a nossa atmosfera, e com isso termina queimando a planta.
Bom, o que que acontece, Amaury, quando a minha plantinha está a sol pleno? Pode ser que minha planta fique com manchas amareladas. Na realidade, o verde começa a ficar mais esmaecido, você vai tendo um verde mais amarelado, mais abacate, e isso vai simplesmente tornando este tecido amarelo. O que é que está acontecendo aqui? Na realidade, a mesma coisa que acontece na nossa epiderme, na nossa pele, quando ficamos expostos ao sol durante muito tempo, sem ter este costume. Obviamente que existe uma adaptabilidade, tanto nossa quanto da planta, para se proteger ou para resistir ou tentar resistir a esta insolação. Quando nós vemos esse tecido ficar mais amarelado, que nós chamamos de queimado, esta mudança de cor significa que a planta está adaptando este tecido para ser mais resistente aos raios solares. Geralmente, se você passar o dedo na sua planta, você vai ver que esse tecido passa a ser mais grosso, como se fosse uma camada adicional. E na realidade é isso mesmo que a planta está fazendo. Ela simplesmente está ressequindo esta parte do seu tecido e aqui debaixo, abaixo desse tecido amarelado, ela está com um tecido novo. Amaury, você está ficando maluco, você está lelé da cuca, Amaury. Não, não estou não. Nós estamos fazendo aqui inúmeros testes, já fizemos inclusive, e podemos mostrar para vocês, de plantas onde nós promovemos a retirada desse tecido e a planta se recupera praticamente, não vou dizer que 100%, porque sempre vai ficar uma marca, mas o tecido que está logo abaixo dessas queimaduras é um tecido como este daqui que nós estamos vendo do outro lado, ou seja, um tecido verde, tá certo? Então já dei aqui um spoiler do que pode ser feito para amenizar ou para corrigir este problema, que na verdade pode ser um problema, pode se tornar um problema mais grave. Em alguns casos, onde a nossa planta não está com a sanidade muito boa, não está com a saúde muito boa, esta queimadura pode vir a se transformar em uma podridão. Por quê? Porque o calor, às vezes, é tão grande que a planta termina cozinhando. Pois é, a nossa rosa do deserto, nós já falamos aqui diversas vezes, é composta por muita água. O armazenamento de água desta planta é feito exatamente a nível do caudex. E o que acontece? O sol batendo aqui todos os dias durante muito tempo, ou seja, a manhã, a tarde inteira, termina muitas vezes cozinhando este tecido. E aí nós vamos ter o que? Probabilidade de colônias de fungos e bactérias se instalarem nesse tecido. E nesses casos é provável que sim, aqui comece uma podridão. Mas na maior parte dos casos, nós vamos ter simplesmente manchas amarelas, como essa que nós estamos vendo aqui, ok? Isso pode acontecer em diversas partes da planta, inclusive nos seus galhos, mas tende a acontecer mais nos caudex, né? Se você reparar bem, é um tecido amarelado, como eu falei, é mais grosso, ele é mais áspero, dá para ver inclusive que a textura dele é diferente do resto da planta. Nesse tecido nós não conseguimos mais ver, por exemplo, as estrias de crescimento. Por quê? Porque aqui se formou uma casca mais rígida, uma casca que está protegendo mais esta planta. Isto geralmente acontece por quê? Porque as nossas rosas do deserto não têm uma copa muito frondosa. A copa da planta, gente, tem um objetivo que é de proteger, que é formar tipo um guarda-chuva, tipo um parasol, para proteger a parte de baixo da planta, neste caso aqui galhos e caudex, ok? Geralmente, nas rosas do deserto, esta copa quase que não existe.
Raramente você vai ter uma planta que, se você não trabalhar direitinho, vai ter uma copa frondosa, digamos assim. Não é uma característica natural deste tipo de vegetal. Então, o que acontece? A planta fica susceptível a queimaduras. Vamos lá. Então já sabemos o que causa a queimadura. O que é que eu posso fazer, Amaury, para me prevenir? O que é que eu posso fazer para amenizar esse problema? Bom, nós podemos tomar duas atitudes que são bem simples. A primeira atitude, girar o vaso da nossa planta. Eu diria até que são três atitudes. Vamos lá? Primeira atitude, se a minha planta está voltada para o sol, onde você está é o sol, aqui é a minha planta e eu estou tendo uma queimadura. O que é que eu vou fazer? Uma vez por semana eu vou girar o meu vaso. Na próxima semana eu vou e dou mais uma giradinha no meu vaso. Na próxima semana eu vou e dou mais uma giradinha no meu vaso. Isso faz com que essa incidência solar não seja em uma única face da planta e geralmente a plantinha então não apresentará esse tipo de problema. Mas é claro que isso termina sendo muito eficaz para quem tem um número pequeno de plantas, ok? Ok. Uma outra forma de se proteger é colocando uma proteção externa, o que nós chamamos de sombrite, de repente, uma área mais coberta, meia sombra. Sempre lembrando que esta plantinha, que é a rosa do deserto, precisa de sol, ok? Mas você pode botar um sombrite ali, não vai fazer mal nenhum para a sua planta. E a terceira coisa que nós podemos fazer é ajudar os tecidos desta planta a ficarem um pouco mais resistentes, e isso nós vamos fazer com a aplicação de cálcio. Não é para sair colocando cálcio indiscriminadamente nas suas plantas, não é isso que a gente está propondo. Mas muitas vezes o cálcio termina passando, a falta de cálcio termina passando despercebido pela maioria das pessoas. Então, sempre oferte à sua planta um pouco de cálcio. Algumas pessoas, inclusive, dizem, alguns estudiosos, na realidade, dizem que se sua planta tiver com o cálcio suficiente ou com bastante cálcio à sua disposição, este tipo de queimadura não aconteceria. E isso tem uma certa lógica, porque ou você tem uma predisposição ou pode ser de fato a falta de algum nutriente, porque no meio de centenas de plantas, algumas vão apresentar esta sensibilidade maior a queimaduras, enquanto outras plantas não apresentarão. Então, diante deste fato, nós temos que entender ou temos que levar em consideração que pode ser de fato uma falta ou pode ser uma deficiência nutricional ou, se fosse o caso, uma predisposição genética, porque afinal de contas, se eu tenho 10 plantas e as 10 estão sendo expostas ao sol, o normal seria que as 10 apresentassem esta mesma queimadura, o que na prática não acontece. Das 10, talvez uma ou duas apresentem este tipo de sensibilidade. Bom, uma vez que a queimadura já esteja instaurada em minha planta, como nós estamos vendo aqui, o que é que nós podemos fazer? Existe algo que eu possa fazer? Na realidade, aqui nós promovemos uma raspagem, isso mesmo, nós simplesmente raspamos esse tecido com o auxílio de uma faca, expomos este tecido que está aqui embaixo, depois passamos um antifúngico e deixamos que a planta se recupere. Ah, Mauri, isso dá certo? Aqui tem dado, entende? Aqui, inclusive, nós temos uma plantinha, ó, que foi feito este mesmo procedimento. E ela já está, como vocês podem ver aqui, o tecido de baixo já está verde. Essa parte que está branca é exatamente onde nós colocamos o antifúngico, né? Nós temos que proteger este tecido que vai ficar exposto, que é como se fosse ficar em carne viva, e aí nós vamos precisar protegê-lo. Mas logo depois a planta se recupera. Nós temos aqui outros casos também que nós vamos mostrar a vocês. Bom, eu vou trazer você um pouquinho mais para perto e nós vamos fazer nesta plantinha daqui ou nesta outra plantinha daqui que também está apresentando o mesmo probleminha, tá certo? Você se lembra dessas duas plantinhas? Você sabe que plantinhas são essas? Sabe? Será que você realmente assiste o nosso canal, nos acompanha? Eu quero ver. Me diga que duas plantinhas são essas. Quero ver se vocês realmente se lembram dessas pequenas.
Muito bem, gente. Então nós temos aqui a nossa planta. Dá para ver bem aqui, eu trouxe a câmera um pouco mais para perto. Dá para ver bem que esse tecido daqui é um tecido que fica com uma textura bem diferente, né? Olha só. Dá para ver que existe uma borda. Esta borda é exatamente a parte que fica mais grossa. E a sua textura também muda, tá vendo? Então a gente não consegue ver, por exemplo, as estrias de crescimento. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos simplesmente promover uma raspagem. Se eu cortar esse tecido aqui, ó, levemente, se eu for cortando ele levemente aqui, eu vou tentar fazer isso aqui. Só tô o que acontece? Aqui embaixo vai estar com uma coloração esverdeada. Vamos lá. Tem que ser feito com calma, tá, gente? Não adianta querer fazer às pressas. Então, a gente tem que vir devagarzinho, só retirando este tecido que de fato está ressequido. Olha só, vai devagarzinho, vai bem devagarzinho, não precisa com pressa. Já dá para ver aqui, onde nós tiramos, inclusive aqui está vertendo seiva, que o tecido já está verde, enquanto aqui ainda está amarelado, tá? Ah, Mauri, eu posso raspar, simplesmente raspar esse tecido? Então, pode sim. Você pode simplesmente vir, ó, raspando, raspando, raspando. E embaixo você vai ver que o tecido estará esverdeado, tá? Então você pode ir tirando essa casca que a plantinha criou para se proteger, tá? Então, ó, é simplesmente vir raspando, ó. A gente vem raspando, tirando essa casca, dá para ver inclusive aqui, tá vendo, ó? Então vamos lá, vamos continuar a raspar e a tirar essa casca, ó. Vamos continuar raspando e tirando essa casca. É normal que saia um pouco de seiva? Sim, é normal que saia um pouco de seiva, não tem problema nenhum. Olha só, todo esse tecido que já foi retirado e embaixo a coloração está verde, tá vendo? Então, se nós continuarmos fazendo isso em todo esse tecido, o resultado vai ser esse daqui. Vamos lá? Bom, gente, então dá para ver aqui, ó. Eu não mostrei a raspagem de todo o tecido porque vocês já entenderam como é que funciona, tá vendo? Ó, uma vez que vocês promovam essa raspagem, tá? Vocês vão encontrar um tecido verde embaixo, tá? Se você passar a mão, você vai ver que esse tecido voltou a ficar no mesmo nível que o demais, quer dizer, que o resto dos tecidos. Isso mostra, na verdade, que a minha plantinha, né, vai se recuperar. Ah, Mauri, eu posso deixar assim? Eu nunca deixei, na verdade, né? Dá para ver que alguns pontos ele vai soltar um pouco de seiva, tá? Não sei se eu deixar assim, ele vai voltar a ficar marrom ou amarelado, não sei lhe dizer. Ou talvez deixar essa planta à sombra para que ela se recupere. Aqui no nosso caso, gente, a gente aplica antifúngico, ponto, tá bom? E é isso que nós vamos fazer agora. Muito bem, então vamos fazer o que agora? Aplicar o antifúngico nessa parte que ficou exposta, né? Então já tenho aqui o meu antifúngico, vou pegar um pincel
e simplesmente vou passar antifúngico em toda esta área, tá bom? Eu sei que vocês vão perguntar, Mauri, que antifúngico é este? Nós aqui estamos usando o Ridomil Gold, Bravo Ridomil Gold, ok? Mauri, qual é a diluição que você faz desse antifúngico para passar nesta plantinha? Neste caso daqui, gente, nós aplicamos sem diluição. Do jeito que ele vem, nós aplicamos, tá bom? Então, simplesmente vamos passar em toda a área da plantinha, como se fosse o hipoglós que a gente passa, né, no bebezinho, não é assim que a gente faz? Enche o bebê de hipoglós, ele vai ficar todo branco, vai ficar parecendo um índio, não é assim? A mesma coisa nós vamos fazer com nossa plantinha. Então, vamos passar em toda a extensão aonde foi feita esta raspagem, tá? Não economiza no Ridomil não, tá, gente? Simplesmente passa de boa. A gente podia fazer aqui uma pintura da timbalada. Ia ficar interessante, né? A plantinha da timbalada. Aí, Brau. Nossa rosa do deserto da timbalada. Então, gente, a gente vem e passa o antifúngico em toda a extensão. Pronto. Gente, o que sai da plantinha, o que nós raspamos, tá vendo? De fato parece com uma pele, né? Então, vocês podem ver aqui que parece uma pele ressecada. E dá para ver que não sai praticamente nenhum tecido vivo, tá vendo? Olha aqui o outro lado. Tá? Sai só de fato a pelezinha que está queimada, tá vendo? Dá para ver bem aqui, ó. Só a pele queimada. Bem, então nós podemos ver na nossa plantinha que é uma intervenção bem simples de ser feita, né? Na realidade, é apenas promover uma raspagem, faça essa raspagem com cuidado, utilize, obviamente, que um instrumento, que é uma ferramenta desinfectada, tá certo? E uma vez que você tenha feito isso, não tendo um antifúngico, eu aconselho que você deixe a sua plantinha à sombra, tá certo? Mauri, eu posso passar canela neste caso? Sim, pode passar canela. Eu posso passar talco para chulé? Neste caso, sim, eu posso passar talco para chulé. Eu posso colocar cera, né, ou parafina, né, pegar uma vela, derreter e colocar nesse local? Também pode ser feito. Eu devo avisar com antecedência que eu nunca fiz. Eu nunca usei a canela, eu nunca usei o talco para chulé, muito menos a cera. Mas pode ser utilizado sim, se você não tiver um antifúngico, não tem problema nenhum. O único conselho que eu daria é, caso você utilize um pó, né, canela, talco para chulé, tenha sempre bastante cuidado, principalmente nas próximas regas. Para quê? Para que aqui não vire, né, um pântano, não vire um lamaçal, não fique aquela papa, e aí você vai ter um acúmulo de umidade, e aí se lembre que o tecido está exposto, o tecido vivo exposto, e a gente pode então estar facilitando para os fungos e bactérias. Então, caso use canela ou talco ou qualquer outro tipo de pó, aquele pó antisséptico, seja lá qual for, molhe com cuidado e apenas o substrato. Use o auxílio de um regador, não aquele de chuveirinho ou de bico. Vem aqui do outro lado da planta e molhe deste lado, para que você, nessas 2 primeiras semanas, pelo menos, não molhe a região aonde você fez este procedimento, tá certo? No mais, essa plantinha vai ficar à sombra, não volta para o sol. Vai ficar à sombra pelo menos durante 2 semanas, quando eu vou observar que toda esta parte já está seca, já secou por completo, e aí então eu posso voltar ela para o sol sem nenhum problema. Mauri, eu posso fazer esse procedimento em qualquer planta, de qualquer tamanho, de qualquer espécie ou variedade? Positivo e operante. Sim, pode ser utilizada em qualquer tipo de planta, em qualquer tipo de situação. Tá certo? Lembre-se mais uma vez, Mauri, eu tenho 3 plantinhas que tem esse problema. Eu fiz a raspagem na primeira, vou fazer na segunda. Gente, calma,
porque nós não queremos promover contaminação cruzada. Então eu raspo essa daqui. Vamos supor que essa planta tenha algum problema. Quando eu raspar a de cá, eu vou estar infectando esta plantinha. Acabei de raspar essa, limpo meus instrumentos e raspo essa, limpo meus instrumentos, raspo a próxima e assim sucessivamente, tá bom? Em quanto tempo essa plantinha vai se recuperar? Gente, em mais ou menos 4 a 5 meses, vocês já vão ver que elas não vão mais apresentar aquela casca e praticamente já vão estar com o tecido esverdeado. Como nós vamos mostrar algumas plantinhas aqui para vocês. Gente, aqui está um exemplo de uma das plantinhas que nós fizemos esse mesmo procedimento, tá bom? Nós simplesmente raspamos, tá vendo? Ela voltou a ter um pouquinho de queimadura aqui na base, ou ao redor da raspagem, mas nada demais, né? Praticamente imperceptível, né? Dá até para tirar com o dedo, tá vendo? Esse tecido, porque já está solto. Aqui dá para ver que já tem estrias de crescimento, se vocês repararem, já dá para ver essas estrias que antes não dava. E você veja que não vai ficar marcas, né, muito visíveis. Claro que sempre vai ficar uma marca, mas não é aquela marca, aquela mancha amarela, tá certo? Neste caso daqui eu posso fazer ou promover uma nova raspagem nesta borda daqui? Sim, posso, sem nenhum problema, tá certo? Mas olha aqui o centro, que é o local que fica mais sensível da planta, já está todo recuperado, tá vendo? É isso que vai acontecer com a amiguinha que nós fizemos agora. Essa daqui passou pela mesma coisa, tinha uma queimadura enorme aqui. Esta daqui, em vez de raspar, a gente veio cortando devagarzinho, veio cortando. Mas eu devo confessar que eu prefiro a raspagem do que ir cortando o material. Quando você vai cortando, ele não fica com acabamento tão bom. Então, possivelmente, essa daqui eu já vou fazer uma raspagem quando ela se recuperar um pouco mais. Essa plantinha daqui tem mais ou menos 4 a 5 meses que nós fizemos essa raspagem, né? Não dá para ver ainda que ela está verde aqui por baixo, mas eu vou fazer uma raspagenzinha nela e ela vai ficar bem bonita, tá bom? Olha só, aqui nós temos um outro caso também, onde toda essa região foi feita uma raspagem, tá vendo? Ainda dá para ver alguma pelezinha que está aqui, mas toda essa região foi feita a raspagem e a planta já está totalmente recuperada, tá vendo? Se você passar o dedo, você não sente mais nenhum calombo, nenhuma diferença entre os tecidos, né? Agora aqui simplesmente, se eu quiser, eu vou limpar este antifúngico. Se eu passar o dedo aqui, olha só, vocês começam a ver que dá para aparecer o verde que está embaixo, tá vendo? O tecido já está verde, ó. Então, a recuperação dessa plantinha já aconteceu. Essa plantinha tem mais ou menos uns 6 meses que nós fizemos esta mesma raspagem. Sempre nós fazemos aqui, gente, com antecedência. Uma vez que dê certo, a gente termina mostrando para vocês. Se desse errado, iríamos tentar uma outra técnica qualquer, mas também daríamos o resultado para você. Diríamos, ó, não deu muito certo. Este é o nosso compromisso com vocês, tá certo? Mais uma plantinha que nós recuperamos dessas queimaduras solares. Essa daqui foi inclusive uma queimadura bastante agressiva, bastante extensiva, como nós podemos ver aqui pelo tamanho, tá certo? Bem, este foi o nosso assunto de hoje. Eu acho que é um assunto bem interessante, né? Esta solução que nós trazemos também eu acho que é bem válida. Acho que vocês podem, espero que vocês utilizem essas informações para replicar aí na sua casa, tá certo? Algumas queimaduras são menores, outras são maiores, mas com cuidado a gente consegue cuidar de todas. Bom, vou ficando por aqui, mas antes eu tenho que deixar 2 conteúdos e hoje não vai ser diferente. Em um dos conteúdos nós vamos estar falando sobre técnica secreta de enxertia. Estou mostrando para você 2 técnicas que você normalmente não vê na internet, que muito possivelmente você não conheça ainda. Assista que você vai se surpreender. E neste outro daqui nós vamos estar falando sobre algo também bastante importante. O que seria isso, Amaury? Pois é, nós vamos mostrar como deixar o caldex da sua rosa do deserto sempre gorducho. Como é que você faz isso? Você sabe? Não? Assista esse vídeo que você vai aprender. Gente, fico por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraços. Amaury, você levantou a mão? Amaury, eu sou guloso. E o guloso tem tratamento diferenciado aqui no canal, porque o guloso ganha tanto beijo
quanto abraço, mas não é um beijo e um abraço, afinal de contas, nós que somos gulosos, porque eu também sou, gostamos de muito, é quantidade, a gente quer quantidade. Então, para você que é guloso, assim como eu, assim como as nossas plantinhas daqui, muitos, muitos, muitos beijos e muitos abraços, todos eles recheados, cobertos, lotados de tudo aquilo que o universo possa nos oferecer de melhor. Afinal de contas, você não merece nada menos do que isso. Gente, fico por aqui, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma de nossas lives, que acontece sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 8 horas no horário de Brasília. Venha assistir, venha tirar suas dúvidas, venha conversar comigo, que eu vou ficar muito satisfeito, muito contente com a sua presença. Fico por aqui mais uma vez. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye bye.